Vamos erguer nossas mãos na direção aqui do pregador. Poderoso eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus da nossa salvação, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, o Teu servo, o qual o Senhor tem separado para nos trazer a Tua palavra revelada, Senhor. Certamente o Senhor já colocou no coração dele algo da sua parte para revelar-se a nós e que nós tenhamos a capacidade, o coração contrito, para entender a Tua palavra que vai ser ministrada. Certamente o Senhor vai usar esse homem como boca de Deus nesse lugar, como já tem feito outras vezes, e que não seja diferente nesta noite, que possamos estar com nossos corações, nossos ouvidos voltados para a Tua palavra e que possamos aprender um pouco mais de Ti, que é manso, humilde de coração. Usa Teu servo, Senhor, de maneira intrépida nessa noite para falar aos nossos corações e que nós saiamos daqui diferente do que entramos, muito mais convicto do Seu amor, da Sua proteção e da nossa devoção a Ti. É o que eu peço nessa hora e já Te agradeço no nome santo de Jesus. Graça, paz e bem da parte do nosso Senhor Jesus para todos os irmãos. Que Deus abençoe as vossas vidas. Fico grato mais uma vez de estar participando com os irmãos desse culto de adoração ao Senhor e mais uma vez com uma grande responsabilidade. Já são cerca de quase 20 anos fazendo a vontade do Senhor e cerca de uns 15 anos fazendo parte do ministério. E a cada dia que eu vou subir ao altar para ter essa oportunidade, como todos que já tiveram oportunidade de estar no altar para louvar ou para pregar ou para trazer uma saudação, uma breve palavra, que seja uma oportunidade, sempre como se fosse a primeira vez, né? Nervosismo, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor, Ele garante pela sua palavra. O nervosismo porque nós vamos falar de coisas grandes e espirituais e para o povo mais importante da terra, que é a igreja do Senhor. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Isso já é algo de tamanha importância. Eu tenho uma palavra de Deus, na parte da tarde de hoje, minha mãe me manda mensagem perguntando a respeito da temática e disse para ela que ainda não tinha temática, né? Eu cheguei em casa, já era umas quase 6 horas, né? 18 horas. Eu preciso da temática. O irmão está me cobrando para mídia. Eu falei, não tem ainda. E falei, deixa eu entrar para o quarto, porque lá a gente vai decidir, né? E conversando com meu amigo Espírito Santo, e o Senhor colocou no nosso coração o seguinte tema: conhecendo as janelas de nossa existência. Conhecendo as janelas de nossa existência. E eu vi que foi feito lá uma mídia, né, uma chamada, e ficou bastante interessante. Eu mandei lá para Nova Iguaçu, né, mandei para minha esposa, que não está conosco nessa semana, e também a minha cunhada, Cida, que falou, já cliquei lá no sininho, já estou fazendo parte do canal. Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá de Nova Iguaçu, minha cunhada Cida, minha esposa Sandra e a Sofia, que está nos acompanhando. E com essa temática, eu achei lindo lá como ficou, né, a arte, né, conhecendo as janelas de nossa existência, consubstanciado no texto do livro dos Gênesis, capítulo de número 6, o versículo de número 16. Na medida que tu fores achando o texto, se possível, fica de pé comigo para a leitura da palavra do nosso Senhor. Prometo que será uma palavra breve da parte de Deus e que será também sucinta para os nossos corações. Eu louvo ao Senhor porque temos essa chance de estar falando de coisas boas, porque falar de Jesus é muito bom, né?
quando a gente para falar do nosso Senhor, é maravilhoso. Nosso coração se enche, a nossa mente se abre, o nosso intelecto, ele cresce, ele avulta, porque falar de Jesus é maravilhoso. Uma certa feita eu fui intercalado quando eu era muito jovem, e na minha conversão nós falávamos muito, né? E de Jesus ele lia muita palavra, lia muita Bíblia. E uma vez, né, a gente conversando com alguns amigos que não eram cristãos, ele disse: mas você sempre fala, está escrito, né? Na palavra está escrito, na palavra está escrito. Não tem outro assunto, não? Eu falei: é melhor falar que está escrito na palavra do que falar de outros assuntos que não são pertinentes. E esse assunto é maravilhoso, é pertinente. Falar de Jesus, falar do nosso Deus Criador. Quantos acharam? Diga amém. Vamos lá, o texto do livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 16, está escrito assim: farás na arca uma janela, diga comigo, uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás a seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Pode tomar o vosso assento. Aleluia. Ficarei com a parte A do versículo de número 16, que está escrito no livro do Gênesis, o que Deus disse para Noé, na construção da grande embarcação, onde o Senhor haveria de prover um grande livramento para a humanidade. E esse livramento, nesse período de Gênesis, numa aliança feita de Deus para Noé, conhecendo pelos doutores da palavra, os entendedores, uma aliança noélica, onde Deus faz no céu um arco, conhecido por nós outros como arco-íris, mas falei aqui outro dia que é o arco de Deus, porque se trata de uma aliança de Deus para com a humanidade, onde nunca mais ele destruiria a terra e a humanidade através das águas e das chuvas, mas antes que viesse toda a destruição, ele fez alguns projetos e colocara no coração de Noé. Noé, ele fica por muitos anos pregando a respeito de um fim vindouro e não teve muito êxito em granjear outras almas para que viesse reconhecer aquele momento, aquela escatologia, né? Aquelas coisas que viriam num tempo vindouro. Quando nós aqui pregamos e fazemos sempre menção da igreja como uma grande arca, nós estamos sempre como Noé, pregando para que outros entrem na arca. E Noé, ele prega por 150 anos e poucos entraram na arca, a não ser Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras. Então eu começo a entender que Noé, ele foi um grande pregador, mas que não teve tanto êxito, feito os grandes evangelistas. Porém, ele foi um grande sacerdote, que conseguiu trazer a tua casa para dentro da arca. E Deus, orientando Noé, ele disse para que Noé viesse construir esta grande embarcação, para que viesse dar um grande livramento a toda a humanidade que pudesse entrar na arca e também as espécies. E olhando para esse ponto de vista, ver a arca como um mecanismo de salvação, não só de homens, mas também de animais e de espécies, eu começo a tentar compreender o que estava acontecendo dentro da arca, o que estava sendo tratado dentro daquela grande embarcação. Interessante que o texto vai dizer que havia apenas uma porta que foi betumada, fechada por Deus e fechada também por Noé. Mas Deus manda Noé construir uma janela. E na construção dessa janela, eu tive alguns pensamentos qual era o propósito. E
para entender qual é o propósito da janela, a gente vai definir em poucas palavras o que é uma janela. Janela, todo mundo tem uma janela na sua casa, todo mundo tem uma janela em algum lugar, algum compartimento do teu lar, da tua casa, tem janela. Janela é um espaço ou um vão aberto em uma parede de uma construção, de uma edificação ou de um veículo. Qual é o propósito? Para que se entre luz, para que se entre também ventilação e para que também possamos, através dessa janela, vislumbrar aquilo que está fora, ou até aquele que está fora, vislumbrar aquilo que está dentro. Janela, ela tem a sua funcionalidade já direcionada. E olhando para esse tema, janela, eu comecei a mergulhar nos textos bíblicos, como leitor da palavra de Deus. Eu comecei a entender um pouco sobre janelas, e as janelas que existem dentro da Bíblia Sagrada, porque na Bíblia Sagrada citou-se algumas janelas, e através dessas janelas que foram citadas nas Escrituras Sagradas, eu comecei a entender que tinha por detrás da menção janela um significado proposto por Deus com um propósito e com uma definição para aquilo que nós precisamos ser ou não ser. Quando eu tive o desejo de colocar no coração, direcionado pelo Espírito, para falar da temática conhecendo as janelas de nossa existência, eu queria virar a chave junto com a igreja, para que a igreja viesse começar a meditar. Esses dias nós estávamos conversando, eu e o pastor Adilson, e falávamos sobre a questão da pregação da palavra. E eu louvo ao Senhor porque Deus usa os ministros nas suas multiformas de trabalhar. Mas aquilo que nós estávamos ali tratando, e fomos unânimes num consenso comum, é que a palavra ela deve trazer reflexão. E eu preciso sair do culto com um pensamento, pensando e refletindo a respeito de mim mesmo. O meu padrasto, ele é de Minas Gerais, né, mamãe? Aí ele diz assim, uma expressão que a gente brinca muito lá. Aí ele diz assim, devemos fazer um exame de si para consigo. Né? É a frase dele meio que complicada. Exame de si para consigo. É um exame introspectivo, olhar para dentro de si. Porque nós, seres humanos, temos como comum, como uma coisa natural, olhar para o outro. E olhar para a vinha do outro é sempre mais fácil. E, se possível, olhar pela janela, melhor ainda. Mas olhar para o outro também nos faz ensinar, nos faz aprender algumas coisas. Mas olhar para dentro de si nos faz crescer. E o que seria de nós se na igreja do Senhor, na igreja de Deus, ao ouvir uma palavra, ao ouvir para o culto, eu não sair daqui edificado. Eu preciso sair dessa noite edificado. Por isso eu peço ao Espírito Santo de Deus, ao nosso amigo, que venha nos edificar nessa noite, por intermédio do poder da tua palavra. Que a palavra de Deus ela entre em nosso coração e possa fazer morada. Que a palavra de Deus ela venha fazer aquilo que por Deus já foi determinado. Porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas na noite de hoje. Nessa noite chuvosa, nessa noite fria, vieram nessa noite, nesse culto de adoração, aqueles que o Senhor permitiu e aqueles que o Senhor trouxe, porque existe um propósito estabelecido nos céus, para que o Senhor venha falar conosco. E eu olhando a respeito de janela, eu separei 6 textos sobre janela. 3 janelas que nós não deveríamos estar nelas, porém, de vez em quando, nós estamos. E 3 outras janelas que nós devemos estar, precisamos estar nessas janelas. Eu quero começar com a parte negativa, se você puder
E, por favor, abra comigo aí, ou na tela, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 16. Quiser acompanhar comigo ali na tela ou na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia no banco, a gente vai acompanhar bem a palavra de Deus, falando sobre algumas janelas. Olha o que o texto diz: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A primeira janela que eu venho tratar nessa noite é a janela da murmuração. A janela da murmuração, ela importa nos ensinar que nós não devemos estar nesta janela. Porque o texto, ele é enfático em dizer que Mical, a esposa de Davi, a filha de Saul, despreza o rei no seu coração por aquilo que ela viu na janela. Ela murmura do que ela estava vislumbrando pela janela. E o que estava acontecendo naquele exato momento, eu queria retratar com vocês nessa noite. Irmãos, a Arca da Aliança é o símbolo máximo que representa a presença de Deus na vida dos israelitas. Os israelitas têm a Arca da Aliança como a presença de Deus no meio do seu povo. Quando eles queriam lutar contra um inimigo feroz e quando eles tinham uma dependência de Deus, eles traziam o sacerdote com a Arca da Aliança, representando que a presença de Deus estava em seus meios. A presença de Deus estava no meio do exército e a presença de Deus no meio do povo. E no meio do povo a presença, o povo vencia, o povo prevalecia, o povo passava adiante, o povo ia, porque a presença de Deus era representada com a Arca da Aliança. Mas o texto bíblico vai dizer que no livro de Samuel houve um período de tempo que alguns sacerdotes negligenciaram a palavra de Deus, desobedecendo a palavra de Deus. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a presença vai embora. A presença não estava na arca, a presença não era a arca representava a presença, a arca apenas era um objeto que representava a presença, aquele caixote de madeira de acácia revestida de ouro, com uma tampa chamada propiciatório, com 2 anjos alados, um voltado para o outro, aonde a Shekinah aparecia no meio, representava a presença, mas não era a presença. Mas ao representar a presença, nos ensina, nos importa aprender isso. Quando o sacerdote afastava-se da obediência às leis, à palavra, aos preceitos do Senhor, a presença saía do meio do povo. E o texto vai dizer que houve um período que o nome do sacerdote era Eli, e os seus filhos Ofni e Finéias eram conhecidos como filhos de Belial. Filhos de Belial eram homens sem valor, homens sem importância, homens sem valia, não serviam para nada, eram sacerdotes, porém, entretanto, andavam em caminhos que não glorificavam a Deus. E por conta disso, a presença de Deus vai embora. E uma das suas batalhas contra o povo filisteu, Israel perdeu a guerra e morreram muitos israelitas. E tiveram uma brilhante ideia: vamos trazer a arca, porque a arca é a presença, e com a presença a gente vence. Mas, irmãos, entendam o seguinte: não é a Bíblia debaixo do braço ou aberta no Salmo 91, na estante de casa, que vai trazer presença. Não é um cordãozinho ou uma camisa, eu sou de Jesus, ou pertenço a Jesus, que vai trazer presença. O que traz presença é obediência. O que traz presença é nós se prostrarmos diante do Senhor. O que traz presença é arrependimento. O que traz presença é adoração.
O que traz presença é oração. O que traz presença não é apenas mão levantada, mas é coração quebrantado diante do Senhor. Aleluia. E se afastando de Deus, Deus se afasta do povo. Eles levaram a arca. Ao levarem a arca, mais uma vez eles apanharam, perdendo muitos homens. E como se não bastasse isso, eles perderam a arca. Eles perderam o símbolo máximo da presença do Senhor. Foram mortos Ofni e Finéias. Nasceu o filho de Ofni, e o seu nome foi Icabô, simbolizando aquele momento. Icabô significa na língua hebraica: foi-se a glória de Deus, ou foi-se a glória de Israel. A arca foi levada para a terra dos filisteus, colocada no templo de Dagom. Dagom era um deus dos filisteus, que era metade homem e metade peixe. E colocado a arca de frente à imagem, à estátua de Dagom, os filisteus estavam dizendo: Dagom venceu Deus Yahvé. E agora está aí a arca prostrada diante de Dagom. Aquela imagem daquele sereio, daquele Deus, metade homem, metade peixe. Como Deus não divide a glória com homem algum, como Deus não divide a glória com ninguém, passando-se uma noite, houve-se um barulho dentro do templo. E dentro do templo, quando correram para ver aquele barulho, estava a estátua de Dagom, caída com a cara no chão, de frente para a arca de Deus. Levantaram Dagom e pensaram: foi alguma coisa ou alguém que passou e derrubou. E no outro dia, mais uma vez, à noite, outro barulho. E quando corre para dentro do templo, está Dagom, todo despedaçado, de frente para a arca de Deus. E como se não bastasse isso, Deus enviou uma praga sobre a terra dos filisteus. E eles foram acometidos de chagas, e uma pestilência de ratos. Eles tiveram uma brilhante ideia: vamos devolver a arca, porque essa arca não pode ficar aqui. Pegaram um carro novo, pegaram bois novos, e colocaram naquele carro de boi, colocaram a arca de Deus, e colocaram uma arca cheia de presentes, oferendas ao Senhor, todas em ouros. E achotaram os bois carregando a arca de Deus de volta para a nação de Israel. E a arca retorna para a nação de Israel. Porém, ela não retorna para o lugar devido. Ela vai de casa em casa. Ela vai andando, colocado em um lugar, colocado em outro lugar. E ela passa um período de 20 anos longe do centro aonde ela deveria estar. Se falar para um rabino aonde é o centro do universo, ele vai dizer que é o planeta Terra. E se perguntar para ele aonde é o centro do planeta Terra, ele vai dizer que é Israel. E se perguntar para ele aonde é o centro de Israel, ele vai dizer que é Jerusalém. E se perguntar mais uma vez aonde é o centro de Jerusalém, ele vai dizer é o templo. E se perguntar para ele aonde é o centro do templo, ele vai dizer é a arca de Deus, a arca da aliança, aonde a Shekinah paira naquele lugar. Agora, como pode? A arca está longe do centro, e ela passa 20 anos longe do local de origem, aonde a presença deve estar, aonde ela deve estar, à mostra, pronta para a nação de Israel entender: a arca está lá, no centro de tudo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Deus quis construir um templo, ele disse para Moisés: faça um tabernáculo para que eu habite entre os homens.
Porque o desejo de Deus, o maior desejo do Senhor, é estar entre nós, no meio de nós. Embora os homens não entendam isso, se afastando de Deus, mas o desejo de Deus é estar no centro de nossas vidas, no centro de nossas decisões, no centro de nossa casa, no centro de nossa família, no centro de nossos negócios. Deus no centro, Deus entronizado. Porém, 20 anos passaram em que a presença representada pela arca fica fora do centro, longe do centro. Davi tenta trazer a arca a primeira vez, e ele imita os filisteus, e não consulta a lei junto com os sacerdotes, faz carro novo também, bota bois novos, e coloca a arca. A arca até veio dos filisteus, que são ímpios, tendo trazido para Israel. Aí Davi quer trazer a arca da mesma forma que os filisteus, querem tratar da presença do mesmo jeito que os filisteus. Porém, uma pergunta: por que Deus permitiu os filisteus trazer a arca em carros novos, mas não permite Israel trazer a arca em carros novos? Por que Deus permitiu os ímpios conduzirem a presença de uma forma que não está descrita na palavra, porém Ele não permitiu os de Israel conduzirem da mesma forma? Porque quem é ignorante, não conhecendo, ignorante é aquele que não conhece do tal. E Deus leva em conta o tempo de nossa ignorância. No outro tempo eu não conhecia, mas agora eu conheço. No outro tempo eu não entendia, mas agora eu entendo. No outro tempo Deus relevava os meus delitos e pecados, mas agora eu compreendo. Portanto, a presença ela deve ser conduzida como ela deve ser conduzida, não como o mundo deve e quer conduzir. E que o que dizem lá fora não deve ensinar o que nós praticamos aqui dentro. A presença de Deus ela deve ser praticada daquilo e da forma que Deus determinou para nós. Ah, mas lá fora eles fazem assim. Lá no mundão eles fazem dessa forma. Mas aqui não. Na presença dele não. Na casa de Deus é do jeito que está, na presença, na palavra, nos preceitos, nos mandamentos. Aí Davi se esqueceu. Pega a carroça nova, bois novos, coloca a arca. E foi. A arca sendo conduzida pelos israelitas dentro de uma carroça. E de repente o boi tropeça em uma pedra. Pérez e Uzá toca na arca, porque a arca ia cair. Eles tinham boa intenção, mas já diz o ditado: de boas intenções o inferno está, ó. Negligenciaram a lei, abandonaram os preceitos. E eu aprendi uma coisa: quando nós quebramos preceitos, por esses mesmos preceitos nós somos quebrados. Quebra preceito de honra, Deus vai quebrar você no preceito da honra. Quebra preceitos financeiros, foi dito aqui, ó, falado muito bem pelo nosso irmão, a respeito de dízimos e oferta. Quebra preceitos financeiros, são preceitos altamente espirituais, descritos na palavra. Malaquias, ele é contemporâneo a Ageu. Se vocês olharem bem no primeiro capítulo do livro do profeta Ageu, porque Malaquias é contemporâneo, porque eles são profetas pós-exílio. Existem profetas
que são anterior ao exílio, ao cativeiro, profetas que viveram o cativeiro e profetas que profetizaram pós o exílio, pós 70 anos de cativo. E Malaquias, ele é pós. Malaquias está dizendo: tragam os dízimos e as ofertas, fazem prova de mim. E ao mesmo tempo Ageu está dizendo no capítulo 1: vocês comem e não se fartam, vocês bebem e não se saciam, vocês vestem e ainda estão com frio, vocês recebem salário, mas é como receber salário em saquetel furado. Por quê? Porque vocês abandonaram a minha casa para fazerem as suas. A minha casa está em frangalhos, enquanto a casa de vocês estão estucada, bem adornadas e edificada, e a casa de Deus abandonada. Perceba bem, quebraram preceitos financeiros, e Deus está dizendo pelo profeta: por esses preceitos vocês vão ser quebrados. Malaquias ainda vai mais. Quando nós ofertamos e dizimamos, sendo obediente à palavra, ele está dizendo: eu vou repreender devorador, migrador, cortador. Tem coisas no âmbito espiritual que nos impede de crescer, mas está no âmbito espiritual. Não vai embora com oração, não vai embora com campanha no monte, não vai embora com jejum, só vai embora com a entrega do preceito espiritual e financeiro. Eu quebro o preceito, e por esses preceitos eu sou quebrado. É a lei do retorno. Deus nos ensina na palavra dessa maneira. Aleluia. E aí eles desobedecem a palavra e fazem de qualquer jeito. E vão botar a mão na arca onde não deveria colocar. Porque é o que diz nas escrituras: a arca deve ser conduzida por sacerdotes. Há argolas, 4 argolas na arca. Há 2 varais na arca. Coloca esses varais das argolas nos ombros de sacerdotes. É conduzido à presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está nos ensinando. Presença de Deus carrega no ombro de sacerdote. Presença de Deus carrega aqui, ó, no ombro de sacerdote, de homens e mulheres de Deus, que podem conduzir a presença do Senhor. É no ombro, é no ombro, é no ombro. Aleluia. Em escola para os obreiros eu ensino assim. Eu chego a brincar com eles. Eu falo sobre cargos, pastor Adilson. Porque a gente olha as pessoas oficiando cargos na igreja. Queremos também, porque boa coisa é desejar o episcopado. Porém, escute isso: quem quer cargo precisa também levar a sua esposa, a esposa do cargo. Quem é a esposa do cargo? A carga. Preciso conduzir, mas é debaixo de preceitos. Aí ele se entristece e vai embora, e a arca fica mais uma vez abandonada. Passa 20 anos, a arca está longe do centro. Aí ele entende que a arca deve ser conduzida por sacerdote. Aí ele se volta para o preceito. Uma coisa linda é quando nós se voltamos para Deus. Eu estava lendo hoje, nessa tarde. Ele nos leva para o deserto, Ele nos fere, mas Ele mesmo nos sara. Oh, coisa linda. Ele abre a ferida, mas é Ele que cura. E quando Ele cura, irmão, nós nunca voltamos o mesmo vaso, voltamos um vaso melhor, mais poderoso, maior. Aleluia. E aí, ele entende, não é desse jeito, não é do meu jeito, não é do jeito do mundo, é do jeito que Deus quer. A cada 7 passos que Davi dava com a arca, ele sacrificava, e levando a arca. O rei, ele é conhecido como
o homem segundo o coração de Deus. E ele está levando a arca para dentro de Jerusalém. Ele está trazendo a arca para o lugar onde ela não deveria nunca ter saído. Ele está trazendo a presença novamente para dentro da casa. A cada 7 passos, para tudo, vamos sacrificar. E a arca está chegando. Imagine o rei com a sua coroa, com as suas vestes reais. Ele começa a sentir a presença. Ele começa a sentir contrição, quebrantamento. Ele arranca da coroa, ele arranca das vestes reais e fica só com túnica de linho, seminu perante a sociedade. Ele arranca das vestes reais e diz para nós: o que importa é presença. Coroa não importa, vestes reais não importa, o que importa é a presença. Vamos se despedir de tudo, vamos se despedir de toda a honra terrena, de tudo aquilo que é humano, de tudo aquilo que é da terra, e vamos se vestir da glória do céu. Raço, yaço, naraço, arabandarai. Imagine um rei abandonando a coroa, abandonando o cetro, abandonando as vestes, porque está conduzindo a presença. E ele começa a bailar, pastor Adilson, bailar. Algumas versões vai dizer zigue-zaguear. Um rei, imagine, um rei entrando dentro de Jerusalém, conduzindo a presença, alegre, porque a presença está vindo de volta. Quem não se alegraria? Aleluia! Adorando de forma extravagante, chamando a atenção, pastor Juan, mas para ele não importava mais nada, e sim a presença que estava sendo levada de volta para Jerusalém. Deus no centro é o que importava para Davi. Aí ele casa com a filha de Saul, de nome Mical, e ela está de cima da janela do palácio, e ela de longe avista o rei, despido da coroa, despido do cetro, despido das vestes reais, de linho, de túnica de linho, zigue-zagueando, dançando na presença do Senhor, porque conduz a presença de volta para dentro de Jerusalém. Ela olha, e o texto que nós lemos, da janela, desprezou, janela da murmuração. Quando eu olho e murmuro, aleluia, quando eu olho e não entendo, e faço ideias preconcebidas daquilo que o meu irmão está vivendo, seja de bom ou seja de ruim, seja de positivo ou negativo, eu preciso somente entender que nesse momento não é hora para murmurar. Só tem uma coisa que eu preciso entender na palavra, e a palavra diz: se alegra com os que se alegram, chora com os que choram, porque é isso que diz a palavra. A palavra não diz para a gente murmurar, porque aquele que está triste, não sabemos o motivo, nem sabemos o porquê, mas o que eu entendo é que eu preciso ter compaixão, e junto com aquele irmão, ter essa íntima compaixão. E se alguém se alegra no culto, porque a sua adoração é extravagante, deixe ele adorar. Esses dias, eu tendo uma discussão teológica dentro das redes sociais,
E faço parte de um grupo calvinista versus arminianos. Já é um patamar de cunho teológico. E uma pessoa colocou um post a respeito dos pentecostais, porque a forma de adorar, a forma extravagante, né? Os meios, né, que os pentecostais acreditam, a super ou hipervalorização dos dons, e coloca um símbolo calvinista, que é um dos pregadores, não vou dizer nome, e no post está ali dizendo: fulano de tal entrando numa igreja pentecostal e vendo aquele movimento, né? Aí está lá o pastor, o sacerdote, o reverendo, olhando com um ar de deboche, uma montagem. E foi ali surgindo os comentários. E aí a gente vai entrando nos embates, discutindo teologicamente, crescendo também. E eu deixei uma fala para aquelas pessoas ali meditarem. Entre o crente formalista e o crente menino na fé, porque eles têm a ideia que o pentecostal é menino na fé, porque o jeito de adorar, a forma que é esbanjado na adoração, é menino. Eu disse para eles: entre o crente formalista e o crente menino, eu prefiro lidar com o menino. Por quê? Porque o menino está disposto a crescer. E o crente formal, ele tudo sabe. Isso aí eu sei. Eu já li, já aprendi. Sempre tem uma versão, sempre tem uma ideia preconcebida. Mas o menino não. Ele erra. Ele até se extrapola um pouquinho. Mas tu chamar o menino, senta aqui, pastor, diz, né? Chama o menino. Aí o menino senta, e quem tem mais maturidade passa, e o menino absorve, e um dia ele cresce e vira homem. Porque Paulo disse que um dia ele foi menino e fazia coisa de menino, mas agora ele é homem e faz coisa de homem. Glória a Deus. Não se preocupe com o seu jeito de adorar, ou com a sua forma de ser. A quem adora com extravagância, a quem adora do seu jeito, mas quem conhece o que está dentro do teu coração é somente o seu Deus. Talvez você não levanta a mão e pula e grita, mas Deus conhece o que está aqui dentro. Talvez você pula, grita, sapateia, entra no mistério do poder. E tem gente que olha e diz: para que isso? Olha assim de rabo de olho, com aquele olhar capcioso, e diz: para que isso? Não precisa disso. Não precisa gritar que Deus não é surdo. Não se importe com isso. Deixa ele adorar, deixa ela adorar. Não entre na janela da murmuração. Deus é Deus que cuida de menino e que cuida de homens. O que eu não quero é estar na janela da murmuração. Digam comigo: eu não quero estar na janela da murmuração para não pecar contra Deus e contra o meu irmão. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Primeira janela. Uma janela que eu não posso, não devo, de maneira nenhuma estar. Segunda janela, segundo livro dos Reis, capítulo número 7. Glórias a Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo número 7. Pode colocar para a gente aí? Segundo livro dos Reis, capítulo número 7. Janela da incredulidade. Janela da dúvida. Janela daqueles que deixaram a fé no sobrenatural. Capítulo 7, vamos ler o versículo 1. Então
Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Versículo 2. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, se o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Olha para cá. Vamos tentar pegar o fio da meada. Capítulo 6. Vai dizer que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele havia sitiado Israel, Reino do Norte. Sitiado é acampar os seus exércitos em volta daquela cidade, fechando os seus meios e caminhos de serem supridos com água, comida, bebidas. E passa-se um tempo, é estratégia de guerra. O pastor Adilson esses dias pregou, falava com ele, com aquela palavra sobre logística. Isso é antigo, logística. Fantástico. E se corta suprimentos, o que vai acontecer? Se ganha a guerra. Porque não tem o que comer, não tem o que beber. E Ben-Hadad tem essa ideia: vamos acampar ao redor, ficar ali por dias, até que os suprimentos se esgotem. A fome é tão terrível que no capítulo 6 vai ter a discussão de duas mulheres. E o rei vai estar passando, escondido, vai estar passando para olhar como que está o povo, disfarçado. Duas mulheres brigam. Aí uma conhece o rei, é o rei. Ei, por favor, resolva esse caso aqui. Pasme, o texto bíblico vai dizer no capítulo 6, que as mulheres estavam discutindo, porque a fome era tão grande, que uma teve a ideia: você tem um filho, eu tenho um, eles são muito pequenos, eles não vão viver. Fazer o seguinte: vão matar o meu filho hoje, te come, e amanhã te mata o teu, te come também, para que a gente possa viver mais alguns dias. E elas fazem, matam o primeiro filho e comem. A fome é tão terrível que chega às margens do canibalismo. Não há recursos naquela terra. Eles estão vivenciando um momento drástico. E quando a outra deu por si e falou: fizemos algo mal, ruim, e fala: não vou matar o meu. E aí a briga, o embate. Ei, resolve isso. Comemos o meu filho, agora vamos comer o dela. Olha que gravidade, irmãos. E o rei, ele sai dali abismado e diz: a culpa é do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, sabendo disso, ele falou, porque Deus revela, ele vai colocar homens atrás de mim, e coloca homens atrás deles. E ele vai até o rei, e diz para o rei aquilo que nós lemos aqui: amanhã haverá abundâncias de viveres. Hoje o tempo é de escassez. Hoje o tempo é de porta fechada.
Hoje o tempo é de ter pouco, mas amanhã haverá abundância. Amanhã haverá recursos de forma sobrenatural. Amanhã vai ter prosperidade. Amanhã eu vou abrir a porta. Aí, o general do exército de Israel, que segurava a mão do rei, disse aquela frase: nem se Deus abrisse uma janela nos céus, cumpriria esta palavra. E o que diz a palavra, irmão? Credes em Deus e seus profetas, e o quê? Prosperareis. Quantos pode levantar a mão direita para cima, profeticamente? Aleluia. Eu quero profetizar com olhos abertos, na autoridade que há na palavra, a luz da palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Hoje a porta pode até estar fechada. Hoje pode ser tempo de porta fechada, mas haverá um amanhã de portas abertas e prosperidade em tua vida. Quantos pega? Pega! Aleluia. Porém, circunstâncias dizem não. E hoje, profeticamente, nós fomos convidados a crer contra a própria esperança, a acreditar naquilo que o olho não está vendo. Porque se nós só crermos naquilo que vemos, nós não temos fé, somos incrédulos. Porque circunstâncias dizem não. Porém, Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar aquilo que Ele disse a teu respeito. Deus não depende de circunstâncias que possam promover a palavra profética que Ele lançou sobre a tua vida. Circunstâncias dizem até que não, mas a palavra deve bater no teu peito e dizer sim. Eu te escolhi, eu te chamei, eu te levantei, eu te conduzo à terra de minha herança, e o que eu preciso fazer é somente crer no impossível. Por quê, irmãos? Circunstâncias dizem não, e aquela circunstância era desfavorável. Aí sabe o que Deus promoveu? Uma das histórias mais lindas da Bíblia. 4 leprosos. Já estava para morrer. E falaram: se ficarmos aqui, já não tem comida, ninguém vai dar comida para leproso. Aqui a gente morre de fome. Se a gente sair da cidade, os sírios vão morrer. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr, o bicho come. Aí tiveram a ideia: vamos arriscar. E foram caminhando em direção ao arraial dos sírios. 4 leprosos, marchando, 8 pernas, homens leprosos, sem força, sem vigor. Na medida que eles vão chegando perto dos arraiais dos sírios, Deus vai fazendo com que o som das suas pisadas sejam potencializados, ao ponto deles ouvirem carros, cavalos, exércitos marchando contra eles. E eles ficaram assim: o que é que nós estamos ouvindo? Será que eles alugaram o exército contra nós? Correram, foram embora.
E os leprosos chegaram e viram comida, bebida à vontade. Comeram, beberam, se fartaram e disseram: vamos contar, vamos voltar. E voltaram os leprosos. Saíram humilhados, saíram sem esperança, saíram sem vez, mas voltaram com esperança, voltaram exaltados, voltaram com uma mensagem, voltaram com uma boa nova, voltaram com uma palavra. E disseram: hoje tem comida e bebida à vontade, porque eles foram embora correndo em retirada. Houve um grande reboliço, mas eles ficaram tão contentes e famintos, óbvio, e claro, eles correram, tanta gente correram em direção a Arraial, porque tinham fome. Foi tanta gente que sabe o que aconteceu? Passaram por cima daquele general. Ele ouviu, mas não comeu. Por quê? Estava na janela da incredulidade. Quando eu não creio, quando eu não pego aquilo que diz Deus ao meu respeito, eu permito que as suas promessas fogem pelos meus dedos. Nas Escrituras Sagradas tem cerca de 8.000 promessas para a humanidade. E muitas dessas promessas estão direcionadas para nós. Algumas são condicionadas, outras não. São promessas absolutas, independente de qualquer coisa. Deus disse e vai fazer. Mas as promessas que são condicionadas, elas precisam ser absolvidas. E o primeiro passo de absolvição é crer. Crer no impossível, mesmo que tudo dizem não. Aleluia. Abre a mão assim, a outra também, e diga: Pai, eu recebo tudo que tu falaste ao meu respeito. Trarei à memória somente aquilo que me traz esperança. Diga, por mais que a circunstância dizem que não, porém, vou acreditar naquilo que tu disses ao meu respeito, sobre a minha família, sobre a minha chamada, sobre o meu ministério, sobre aquilo que tu disse. Eu creio. O ramanduriarabachou, riamanto quebre anasébias, roquete pravaço. Eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a glória dele na casa, eu sinto a presença dele no ambiente. Ele já chegou, ele está na casa, ele já está na casa. Esses dias da vigília eu disse da seguinte maneira: acidentes e incidentes de percursos acontecem, mas que isso não determine o final de tua história. Aleluia. Porque aquilo que Deus disse a teu respeito, Ele irá cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele diz e cumpre, Ele fala e confirma. Janela da incredulidade, não vou estar nela. Agora essa janela aqui, peço mais uma vez a mídia ali, Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, versículo de número 9. Janela do meio termo. Vamos lá, para a gente correr. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Atos 20, versículo 9. Imagine Paulo pregando. Paulo não pulava, não gritava, não fazia nenhuma dinâmica. Paulo trazia um discurso. A gente lê as cartas de Paulo, depois de Jesus, no cristianismo, ele é o ícone do evangelho. Mas agora imagine Paulo pregando, irmãos.
com aquela sabedoria, com aquele conhecimento. Você lê a carta de Paulo escrevendo aos Romanos, alguns dizem que Paulo nunca foi a Roma, porém ele escreve a Roma, a igreja de Roma, a igreja romana. Você vai ver que o teor teológico a respeito do cristianismo, a respeito da soteriologia, que é a doutrina da salvação, é muito profundo. Porém, imagine esse discurso. Se às vezes dá vontade de vocês ir embora com um discurso mais dinâmico, imagine um discurso com um cunho teológico e pesado. Aleluia. Aí, Eutico senta na janela. Eu não estou aguentando mais pular a janela, não. Mas quando eu era mais moço, pulava a janela. Esqueceu a chave, pular de fora, pular a janela. Agora, já percebeu como é que se fica em uma janela? Alexandre, presbítero Alexandre, como é que fica na janela? Supor que aqui é um guarda-corpo de uma janela. Você senta assim, né? Ó, mas para ficar, porque não tem essa tensão toda, você coloca um pouco para fazer um pêndulo, para se apoiar. Ou você abre uma perna para lá e outra perna para cá. E senta como se fosse no cavalo. Ambas as duas formas de sentar na janela. É um corpo, metade do corpo para dentro e a outra metade para fora. Janela do meio termo. Já pegou? Pegou aí? Como no ditado popular, é o crente Raimundo. Ora na igreja, ora no mundo. Quem está na janela do meio termo não se decide para Cristo. É simpatizante a mensagem de Jesus, mas não se decide com todo o seu coração e entrega para a obra do Senhor. Senta na janela. Metade do corpo para dentro, pastor Adilson, e a outra metade para fora. Crente Raimundo não se decide nunca. Lá na Baixada Fluminense, eu aprendi também um outro termo. É o crente chuchu. Olha para esse irmão, tu não é crente chuchu não, né? Brinca com ele, brinca com ela. Tu é crente, olha para ele, olha para ela, diz, tu é crente chuchu? Não, né? Pergunta para mim, pastor, por que crente chuchu? Pergunta. As irmãs que cozinham sabem que chuchu quase não tem gosto de nada, né? Mas você faz o chuchu com um picadinho de carne, ele pega o gostinho da carne. Faz um chuchuzinho com camarão. Gostinho de camarão. Faz um chuchuzinho com frango. Ficou uma delícia. Ele pega gosto de tudo, mas ele não tem gosto. Ele não tem vez, ele não tem teor, ele não tem sabor, ele não tem decisão. Aonde ele vai, ele pega o gosto daquilo que ele está no ambiente. Se toca funk, ele bate o pezinho para o funk. Se toca forró, ele está no forró, no borogodó. Se está no meio daquela roda da fofoca, fofoca também. Se está naquelas piadas grotesca que não honra a Deus, ele ri, até conta piada também no meio da roda dos escarnecedores. Esse é o crente chuchu. Ele não tem vez. Ele pega sabor no ambiente que ele se adequa. Se adequa ao ambiente da forma que ele vai se chegando. Mas crente deve ser o quê? Crente Giló. Sabe Giló? Giló chega chegando, né? Eu já disse lá atrás, adoro Giló, né, irmão? Mas Giló é amargo. E às vezes não é que você precisa ser amargo, mas é porque você precisa ter decisão, compromisso. Eutico senta na janela, e no discurso prolongado de Paulo, ele cai da janela, ou é dentro, ou é fora. Mas eu convido para vir para dentro, porque dentro tem milagre,
dentro tem revelação, dentro tem renovo. Ele está na casa, e quando Ele está na casa, tem manifestação da sua glória. Quando Jesus está... Mas quem está fora não pode absorver o que está dentro. Ei, crente, vem para dentro, porque é dentro que Ele vai falar contigo. No dia em que morreu o rei Uzias, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Isaías correu para dentro do templo. E ele viu a revelação da glória do Senhor. No dia que o exército marchou contra Josafá, ele correu para onde? Para o templo. E Deus falou com ele dentro do templo. Aleluia! A mulher curvada, já há 18 anos, ela é filha de Abraão, ela é judia, e ela, num dia de sábado, ela vai para dentro da sinagoga, o templo da época, e Jesus está dentro do templo, e chama a mulher a si, coloca a mão sobre ela e diz: mulher, sai curada. Ela cai, coluna vertebral curvada, ela se endireita, glorifica a Deus dentro do templo, porque dentro do templo tem milagre, dentro do templo tem revelação. Um belo dia, chegou 4 amigos carregando um paralítico numa cama, não tinha como entrar pela porta, eles entrou pelo telhado. Não se importe por onde você vai entrar, se é pela janela, se é pela porta, se é pelo telhado, o que importa é entrar dentro da casa, porque dentro tem revelação, dentro tem milagre, dentro tem renovo, dentro tem batismo, disse Jesus: ficai-vos em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Ficaram 120 homens e mulheres dentro do cenáculo, buscando o Senhor, e no dia de Pentecoste, veio um vento veemente como impetuoso, encheu toda a casa, foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, e todos da casa foram cheios de poder, mas estavam dentro da casa. É dentro que tem milagre. Coloca a mão sobre o ombro dele, sobre o ombro dela. Diga para ele: nunca se aparta do meio. Vem para o meio, vem para dentro, vem para o meio, vem para dentro, vem para a presença, vem para o meio, vem para dentro, aonde a presença dele está. O livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo, em uma das suas viagens missionárias no mar Adriático, ele tem um naufrágio, e nesse naufrágio não morre ninguém, mas eles perdem o navio, eles perdem tudo que estava na embarcação, e ao chegar àquela ilha, havia nativos. Ficaram com medo dos nativos, mas eles foram muito simpáticos para com eles e pegaram. Era um mar muito gelado. Quem estuda geografia bíblica sabe que o mar Adriático é gelado. E Paulo, ele nunca fica parado, ele faz: vamos fazer uma fogueira, vamos se aquecer desse mar gelado. Uma coisa muito linda. E ele vai fazer a fogueira e todo mundo fica abismado com tudo que está acontecendo. E ele vai catar graveto e fala: vou catar graveto para botar mais fogo aí nessa fogueira, botar lenha na fogueira, porque o fogo precisa queimar, lenha na fogueira, porque o fogo precisa queimar. Esse fogo é um fogo de Deus, esse fogo queima, esse fogo enche o nosso ser, esse fogo aquece o nosso interior. Ele fala: eu vou aquecer porque eu preciso tirar essa friagem do meu corpo. E de repente, quando ele pega na lenha, vem uma víbora, e a víbora morde o braço de Paulo. E Paulo corre para onde? Para o meio do fogo. Aleluia. Não sei se você entendeu, não sei se você já pegou. Mas tem veneno que pode até chegar, mas quando você corre para o fogo, o veneno vai embora. Vem para o meio do fogo, vem para o meio, vem para onde ele está, vem para a presença, vem para dentro. Uma vez eu tinha um pastor que hoje ele já está jubilado. E a coisa linda é lidar com pessoas que têm sabedoria. É muito bom ouvir, pastor. Sentar e ouvir. E esse pastor, ele disse o seguinte: tinha um obreiro outro dia aí que queria ir embora. E aí ele disse assim:
Eu falei para ele observar a igreja, não vai embora, tem uma chamada. Aí ele fez um negócio com o obreiro. Faz o seguinte, enche o copo de água, dá uma volta em volta da igreja, que a igreja poderia fazer essa volta, e vê. E ele pegou, porém você não pode deixar uma coisa. Ele falou, o quê? Nem uma gota desse copo d'água cair. Que isso, pastor? Não, vai. Ele pegou o copo e foi, ó. Deu a volta e não deixou nem uma gota cair. Aí o pastor falou, deu a volta, conseguiu, ó, não deixou cair nada. Mas o que o senhor quer me ensinar? Que quando você estava ocupado com esse copo, com a missão dentro do seu interior, dentro da casa, você não observou nada que estava à sua volta, porque não importa nada. O que importa é o que está dentro. Fora não importa, mas é o que está dentro. É a missão que você carrega no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido a ficar de pé. Eu não vou conseguir falar das outras 3 janelas. Aleluia. Eu não quero passar do meu tempo. Na outra oportunidade nós vamos estar aqui terminando as outras 3 janelas. Essas 3 são positivas. Aleluia. Não vou falar o texto das janelas. Surpresa. Venha na próxima oportunidade das janelas. As outras 3 positivas. Grupo de louvor, vem para cá. Ministério de louvor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. As janelas que o Senhor permitiu que nós viesse aprender e conhecer, são janelas que nós não devemos praticar, não devemos estar. Porém, o Senhor te convida, o Senhor te chama, o Senhor lhe traz uma missão para estar em janelas diferentes, para fazer a vontade do Senhor. Porque esse exame de si para consigo, esse exame introspectivo, vai nos conduzir a ter um crescimento com o Senhor. Aleluia, aleluia. E a cada dia que nós viemos no culto, possa estar chovendo ou não, mas desse altar tem fluído rios. Deus tem usado os seus ministros como labaredas de fogo nesta casa. Deus tem usado nas canções e nas ministrações da sua palavra, e desse altar tem fluído fogo. Aleluia. Eu posso sentir o fogo do Espírito nesse altar e nesta casa, assim como o fogo daquela fogueira, onde Paulo, mordido por uma víbora, correu por meio do fogo, colocou a mão dentro do fogo, e a víbora morreu naquele fogo. Porque quando a víbora morde, isso se torna natural, e pode acontecer no nosso caminhar, ser mordido por víboras venenosas. Porém, entretanto e todavia, é uma decisão sua manter a víbora agarrada no braço. É algo que é totalmente dependente de uma atitude. Porque essa víbora, ela não vai permanecer aí. Esse veneno não vai ficar aí. Quando você caminha para o fogo, o veneno vai embora. Ele é queimado. Ele é dissipado pelo fogo do Espírito. O fogo queima o pecado. Ele purifica o ouro. E as nossas vidas são purificadas no fogo do Espírito. Deixa queimar esse fogo.
Deixa fluir esse fogo. Deixa queimar esse fogo. Deixa queimar esse fogo. Chama a presença do fogo. Conduz esse fogo. Bota graveto no fogo. Deixa o fogo queimar e inundar o nosso ser, porque o veneno e a víbora vai embora. Pode louvar o Senhor. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Chame a presença dele. Chama a presença do fogo. Chama a presença dele. É hora de chamar a presença dele. Seja inundado pela presença do Altíssimo. Vai, vai, vai. Chame a presença E onde dele. estiver, clamar pela glória, a glória de Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Vai clamando pela glória. Vai chamando a glória de Deus. Vai chamando a presença. Vai chamando a presença. Vai. Clamar pela glória. Sinta a presença dele aí. É do teu jeito, mas abre o teu coração.
Abre a tua alma, abra a janela da tua existência, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa entrar. Abra a janela da adoração. A glória de Deus. Vai, vai, vai. Robandore Kalasheri Amandarabachubi Naragai. Aleluia, aleluia. A presença de Deus está na casa. Quantos creem nisso, diga amém. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Quantos creem nisso, diga aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Quem não é dá glória, porque ele pode batizar, ele pode encher, mas não deixa de adorar. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, porque Ele está na casa. Pastora Neuza. Glória a Deus, pastor Erivaldo, orando para o término, ministrando a bênção. Amém, igreja? Graça e paz para a igreja, amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Amadíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela nossa entrada por estas portas, por ouvir, Senhor Deus, ó Pai querido, a Tua palavra, a oportunidade, Senhor Deus, de poder te louvar e te adorar, te glorificar e te exaltar, Senhor Deus. Deus, como teu filho pregou, Senhor Deus, há promessas, Senhor Deus. No texto lido, Senhor Deus, ó Pai, de hoje também, Senhor Deus, na hora das ofertas, falou de janelas, Senhor Deus. E as janelas, Senhor Deus, ó Pai, é para aquele, Senhor Deus, ó Pai, que iria dizimar, segundo Malaquias. Mas, Senhor Deus, ali o Senhor está fazendo um desafio. E hoje, Senhor Deus, é para quem crer, Senhor Deus. As tuas janelas serão abertas, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Pai, coloca no coração de cada um, Senhor Deus, de ver, Senhor Deus, de confiar, de acreditar no Senhor, para que as tuas janelas possam, Senhor Deus, o Senhor possa abrir as janelas e derramar bênçãos sem medida sobre a vida da tua igreja, Senhor. Senhor, agora nos despede na tua santa presença, guardando e livrando de todo o mal, segundo a tua palavra, Senhor Deus, porque tu és Deus que abençoa, tu és Deus que guarda e Deus que sustenta. Pai, no nome de Jesus, nos despede para a honra e glória do teu santo nome. E que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos aqueles confiando no Senhor aguardarão as janelas do Senhor se abrirem. E que assim nós possamos dizer amém.